E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pamela, eu sou professora de filosofia e vamos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre uma filósofa que viveu na Grécia Antiga, tá, gente? O nome dela é Diótima de Matineia e ela foi chamada a Atenas por volta de 441 e 440 a.C. Por que essa mulher foi chamada Atenas e quem era essa mulher? Além de ser filósofa, ela era sacerdotisa, era professora. De onde ela veio, era comum existirem sacerdotisas, tá? Para quem está achando estranho uma mulher ser sacerdote e tudo mais. Então era comum existirem sacerdotisas na época e ela foi chamada Atenas para evitar que uma peste se espalhasse em Atenas. Então essa peste, essa doença estava se espalhando numa região próxima a Atenas e ela foi solicitada para que viesse a Atenas exatamente para evitar a chegada dessa doença. E ela acabou tendo bastante êxito, né, na missão. Ela atrasou a chegada da doença por 10 anos e, além de atrasar a chegada da doença, ela também teve uma grande e importante participação na filosofia ocidental. Como assim? Lembram de Sócrates, né, do método socrático. Então, Diótima, ela teve contato com Sócrates e ela ensinou, além de coisas sobre o amor, ela também ensinou o método que hoje é conhecido como método socrático, tá? Então, além dela ensinar questões sobre o amor para Sócrates, ela também ensinou o método que hoje é conhecido como método dele mesmo. Diótima, ela não somente foi professora de Sócrates, né, teve contato com Sócrates, mas também estipula-se que ela montou uma escola só para mulheres, que ela se encontrava com essas mulheres durante um tempo para ensinar coisas sobre política, sobre filosofia, porque ela podia participar dos debates filosóficos e políticos na época. Como assim? Porque ela podia. Na época, as mulheres que eram livres, que participavam desses debates políticos na ágora e os debates filosóficos que se juntavam aos filósofos, elas tinham uma conotação sexual, elas eram sexualizadas, eram tidas como prostitutas. Então as mulheres que eram livres eram enxergadas assim. Porém, Diótima, como ela era sacerdotisa, então ela não foi atribuído esse termo a ela, né? Ela era respeitada pelo fato do status de sacerdotisa que ela tinha. E aí ela conseguia transitar nesses locais livremente, conseguia ter contato com grandes filósofos, como por exemplo Sócrates, e a partir de então ela ensinou a mulheres. Estipula-se que ela criou essa escola voltada para mulheres. E por que eu estou falando que estipula-se? Porque uma coisa que nós temos que ressaltar é que os relatos dessas mulheres filósofas da antiguidade, nós temos poucos dados em relação à vida delas, em relação a quem foram essas mulheres, tá? Nós temos acesso a poucas informações relacionadas a ela. E as poucas informações que nós temos foram homens que escreveram uma visão masculina perante a realidade de uma mulher, a vida de uma mulher, tá? Pouco que se tem escrito sobre Diótima está no diálogo O Banquete de Platão, tá? Nesse livro, nesse diálogo, aparecem várias vezes diálogos de Sócrates, que Sócrates fala sobre Diótima, fala que aprendeu com ela questões tanto sobre o amor, quanto também sobre o método de questionar, que é exatamente o método que é conhecido como método socrático hoje, tá? Então, sua existência depois ela passou a ser questionada. Século XV, ela começa a ser questionada, será que Diótima realmente existiu? Ou será que Platão criou esse personagem exatamente porque não era comum na época existirem mulheres filósofas
Então começaram a se questionar se realmente essa mulher existiu. Mas a existência de mulheres filósofas, elas sempre foram questionadas, né? Diotima não foi a primeira, também não foi a última a ser questionada sua existência, exatamente porque era inadmissível que existisse uma mulher filósofa. Filosofia era coisa de homem e não de mulher, mas existiram várias mulheres filósofas na antiguidade, tá? E existem várias, como eu falei, vários fragmentos no Banquete de Platão que relata que ela realmente existiu. E hoje já não é mais tão contestado assim a existência de Diotima. A gente já chega à conclusão que ela de fato existiu. Então, ela foi uma mulher, ela foi sacerdotisa, ela foi professora, né? Ela deu aula para Sócrates e ela tem que ter o seu lugar de extrema importância na história da filosofia, tá, gente? Então pensem aí, reflitam, por que será que existiram mulheres filósofas e essas mulheres, a história delas não são contadas, tá bom? Então até a próxima e fiquem aí com esse questionamento para vocês refletirem.